Oi, pessoal. Vamos continuar estudando a nova norma ABNT de citações que foi publicada em julho deste ano, que é a ABNT-NBR 10520 de 2023. E hoje iremos focar nas leis, como citar e referenciar esses documentos jurídicos nos nossos trabalhos. Eu trouxe uma lei federal, trouxe uma lei também estadual e trouxe uma outra lei municipal e vamos fazer o passo a passo no Word como um exemplo prático. Da mesma forma como eu vou fazer aqui com as leis, você pode aplicar, por exemplo, aos decretos, decreto-lei, emenda constitucional, lei orgânica, emenda à lei orgânica, medida provisória, lei complementar, lei delegada, lei ordinária e outros documentos jurídicos. Vamos começar. A citação você vai fazer pela jurisdição da lei. E o que é a jurisdição de uma lei? A jurisdição de uma lei, ela determina onde ela é aplicável. Se eu tenho uma lei federal, então ela será aplicável no Brasil. Se eu tenho uma lei estadual, ela vai ser aplicável naquele estado. A jurisdição é o nome daquele estado. E se for uma lei municipal, a jurisdição será o nome daquele município. No primeiro exemplo aqui que eu vou fazer com vocês, vamos pegar a lei federal, aqui que é essa lei, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui em cima, veja que tem Presidência da República. Então, eu já identifiquei que essa lei aqui é uma lei federal. Quando eu vou fazer a citação dela, eu vou colocar só a jurisdição com o ano, se a citação ela for indireta, que é aquela onde você vai ler, interpretar e escrever com suas palavras o que foi que você entendeu. Sempre priorize citações desse tipo no seu trabalho. É bem melhor você fazer um volume maior de citações indiretas no seu trabalho do que a citação direta. Porque a citação direta, você vai ficar copiando, por exemplo, muitos artigos de uma lei. Vai ficar muito cansativo para o leitor do seu trabalho. O ideal é que você faça a interpretação daquele artigo que você quer citar ou daquele inciso, e aí você vai e traz aqui para o seu texto com as suas palavras, né? Então, por exemplo, nessa primeira lei aqui, eu estou querendo colocar esse primeiro artigo. Então, eu vou ler aqui de esta lei dispõe sobre o tratamento de dados das pessoas até pessoa natural e vou escrever com as minhas palavras aqui no meu texto. Então, como foi que eu comecei? A lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pode colocar o que você quiser aqui. Você pode colocar no primeiro artigo, aborda sobre o tratamento, pode falar do jeito que você quiser. Quando você terminar de escrever aqui o que você entendeu sobre esse artigo, que você considera que é importante para o seu trabalho, você vai colocar jurisdição, então da lei federal vai ser sempre Brasil, vírgula e o ano da lei. Quando eu venho aqui na lei, eu vejo, olha, que é uma lei de 2018, né? No entanto, se você quiser copiar tal e qual está aqui na lei, então essa citação vai ser considerada uma citação direta. Por exemplo, aqui no segundo parágrafo, eu quero copiar algo que está no artigo 16. Então, se a gente for descendo aqui na lei para o artigo 16, a gente vai identificar exatamente essa parte que eu copiei. Eu copiei esse trecho aqui todinho, do jeito que está aqui. Quando eu copio desse mesmo jeito no meu trabalho, então a citação ela vai mudar. Primeiro ponto, essa parte tem que ficar entre aspas. Então eu abro aspas, coloco exatamente o trecho que eu quero. Depois que eu termino de copiar, eu vou abrir o parênteses, colocar jurisdição, então isso aqui não vai mudar. Brasil 2018. No entanto, eu tenho que colocar mais informações na frente. Por quê? Porque eu preciso identificar onde é que esse trecho está na lei, porque de acordo com a lei, você vai precisar indicar a localização do trecho citado. O padrão apresentado pela norma da ABNT é esse daqui. A gente vai colocar o capítulo, o artigo e o inciso. Se você disser, não, eu copiei só um artigo, mas ele não está dentro de nenhum capítulo, não tem problema nenhum, você coloca só mesmo ali o artigo. No exemplo que eu vou fazer da lei municipal, a gente vai ver isso. Não tem capítulo e também não era nenhum inciso, era só o artigo. E aí você vai colocar nessa sequência aqui. Então, quando eu venho, tá aqui, né, artigo 16, eu tenho aqui o inciso, que é o inciso segundo, e eu vou olhar se está dentro de algum capítulo aqui. Então, quando eu vejo, está aqui, olha, segundo capítulo. Por isso que eu coloquei essas informações completas. Capítulo segundo, artigo 16 e o inciso 2.
Se você, pessoal, caso vocês tenham um PDF dessa lei e ela esteja numerada, a página esteja numerada, então você vai colocar a página aqui. Como é que você faz? Você dá, depois de 2018, você dá um espaço, aí você coloca P ponto minúsculo, aí coloca a página. Vamos supor que seja 33 a página. Você vai, coloca, fecha o parênteses e bota o ponto final aqui. Então, você tendo a página, você só precisa colocar isso, tá certo? E aí, essa parte que ela é do artigo 16, tal, você pode escrever aqui no seu texto, antes de você colocar a citação direta, né? Mas como eu não tenho essa paginação, por isso que eu coloquei aquelas informações completas de capítulo, artigo e inciso, certo? Vamos fazer agora da lei estadual, né? Eu vou escrever o trecho da lei com as minhas palavras, o que eu entendi, e aí eu vou considerar também como uma citação indireta, porque eu não estou copiando do mesmo jeito. Então a gente está aqui e eu quero fazer uma citação exatamente desse primeiro artigo aqui dessa lei. Como eu vou escrever com minhas palavras, então eu não vou me preocupar muito nessa questão de estar colocando ali no meu texto a localização desse trecho, né? Eu vou colocar o quê? Só jurisdição e o ano. Aqui eu estou vendo que é uma lei estadual, tá certo? Do estado de Pernambuco, e aqui está o ano da lei, ó, 2023. Então, interpreto o que tem aqui, escrevo com as minhas palavras, coloquei de acordo com o artigo 1º da lei número 18.216. Veja que eu vou identificando aqui, mas no texto, né? No texto, não é na citação, no final da citação. Então, eu coloco aqui do jeito que eu quero e no final vou colocar aqui, ó, em Pernambuco, 2023, certo? E o ponto aqui sempre no final, o ponto sempre encerrando ali a frase, né? Com relação à legislação municipal, então, eu estou com a lei aqui de Fortaleza, né? Separei para mostrar para vocês uma lei aqui de Fortaleza, e a lógica vai ser a mesma, né? Como ela é municipal, então a jurisdição vai ser o nome do município. Só que aqui, pessoal, o que foi que aconteceu nessa lei? Eu quero copiar esse artigo 3º inteiro, né? Então, ele vem aqui de a concessão até Setas, Ceará. Então, tá desse mesmo jeito. Como eu vou copiar esse trecho todo e colocar no meu trabalho, veja que quando eu coloquei, o que foi que aconteceu aqui? Essa citação, ela ficou longa. O que é uma citação direta longa? É aquela que ultrapassa a quantidade de 3 linhas. O trecho que você copiou, quando você coloca no Word, ele ultrapassa a quantidade de 3 linhas. Aqui eu comecei, né? Então, aqui embaixo eu completei uma linha, aqui 2 e aqui 3. E aí, esse trecho todinho aqui, olha, ele ultrapassou. Quando você está com uma situação dessa, essa citação aqui, ela vai ter uma formatação diferente. Eu vou precisar fazer um recuo desse trecho aqui, eu vou precisar mudar o espaçamento e vou precisar mudar a fonte. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou deixar essa parte inicial aqui mesmo, de acordo com a lei número 11.384, de 4 de setembro de 2023. Vou colocar 2 pontos aqui e vou dar um Enter. Quando eu faço isso daqui, quando eu dou esse Enter, então ela vai descer, eu vou selecionar ela completa, né? Inclusive com a referência que eu já coloquei aqui no final, Fortaleza 2023, artigo 3º. Perceba que aqui eu não tenho um capítulo, eu não tenho um inciso, foi só o artigo mesmo, olha, que eu copiei, e ele não está dentro de nenhum capítulo. Você vai colocar a informação que você tem naquela lei. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui em cima a régua e vou fazer um recuo de 4 centímetros. Esse recuo aqui de 4 centímetros é o recuo recomendado pela ABNT. Mas se a sua instituição, ou um congresso, ou um periódico, ele definir um outro tamanho para esse recuo, não tem problema não. Né? Você vai adotar o que eles definirem, mas a norma, ela recomenda 4 centímetros. Eu venho aqui embaixo, eu vou puxar também essa régua aqui embaixo para os 4 centímetros. Pronto, ele ficou todo aqui. No entanto, eu falei para vocês que a gente ainda precisa ajeitar a questão do espaçamento, porque o espaçamento aqui é 1,0. O meu texto, ele vinha digitado no 1,5. E aí eu vou colocar agora 1,0 e vou ter que mudar a fonte também, o tamanho. A fonte do meu trabalho, ela é 12. E essa citação aqui, ela vai ter que ficar com a fonte menor. Então, você pode colocar 11 ou você pode colocar 10. Eu geralmente uso 10, né? Muitos periódicos, congressos, eles recomendam 10. Então, eu vou colocar o 10 aqui. Pronto, agora sim a citação está feita. Aqui embaixo, você vai voltar para o texto normal, certo? Você vai continuar
o seu texto normal aqui, né? Vai digitar o texto normal aqui, tá certo? Vai continuar. Então, essa citação aqui, percebam que ela não tem aspas, né? Você só vai usar aspas quando você está com a citação direta curta. A citação indireta, ela não tem aspas de jeito nenhum, né? Então, ela é até mais tranquila, assim, para você fazer, em termos de formatação. E a citação direta longa, ela não tem aspas, mas vai ter todo esse cuidado aqui nessa formatação. Então, evite esse tipo de citação aqui no seu trabalho, né? Porque, como eu falei, ele vai tornar o seu texto um pouco cansativo para ler. Você vai estar copiando muitos trechos da lei no seu trabalho, isso não fica bom para o leitor. Quando você concluir todo o texto, você vai preparar a lista de referências. Se você estiver fazendo um artigo científico, então certamente essa página aqui ela não é separada. Ela continua aqui embaixo. Então eu terminei o meu texto, eu já entro aqui com as referências. E aí esse título de referências, ele vai ficar à esquerda, né? Ele vai ficar recuado à esquerda. Se você estiver fazendo, por exemplo, um trabalho acadêmico, uma monografia, uma dissertação ou uma tese, então essa lista de referência ela fica separada. Quando você terminar o texto, ali na conclusão, por exemplo, das considerações finais do seu trabalho, você vai dar uma quebra de página e ela vai ficar sozinha aqui iniciando outra página. E aí o título aqui de referências ele vai ficar no meio, tá certo? Então tem essa diferençazinha se você está no artigo ou se você está em um outro trabalho acadêmico. Como é que você vai entrar aqui na referência? Você vai entrar pela jurisdição. Por quê? Porque as referências, elas têm que bater com a forma como você citou. Se você citou no texto Brasil, então a entrada tem que ser Brasil. E a jurisdição, ela é toda maiúscula. Então, Brasil todo maiúsculo, Fortaleza todo maiúsculo e Pernambuco todo maiúsculo. A lista, ela é organizada em ordem alfabética, por isso que Fortaleza ficou aqui na frente de Pernambuco, né? E aí você tem uma lista aqui, que ela vai ser sempre digitada no espaçamento simples 1,0 e ela vai ser recuada aqui, veja esse alinhamento, ela é recuada à esquerda. Vamos aqui para os elementos essenciais dessa referência. Você vai colocar a jurisdição, então com a letra maiúscula, né, vai dar o ponto, vai colocar o número da lei com a data, então você sempre pega essa informação aqui na parte de cima, então aqui na federal, você tem aqui, ó, lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, é a primeira informação que tem, né? Então, quando eu pego aqui, ó, lei 18.216, e aqui na municipal, tá aqui também, certo? Então, essa informação que você vai colocar aqui na sequência. E aí, essa informação você vai deixar em negrito. Você pode optar pelo negrito ou pelo itálico. Ou você usa negrito ou você usa itálico. Depois, você vai colocar um ponto e aí você vem com a ementa. O que é a ementa? Ementa é esse resumozinho aqui do conteúdo da lei. Aqui tem, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. É essa informação aqui que está à direita. Então, se eu tenho aqui nessa lei, ela está aqui, ó, nesse ponto, e nessa outra ela está aqui. Essa aqui é até um pouco extensa, né? Eu vou falar até com vocês sobre como a gente pode fazer com relação a essa daqui. Então, você vai colocar essa ementa, se ela for curtinha, coloque toda, tá certo? Se ela for muito extensa, a gente vai fazer uma supressão aqui. Depois, você vai colocar o local. Então, eu tenho aqui, você pode descer para você olhar. Aqui, você vai ver que é Brasília. Você vai ver o ano, que é a informação que você precisa, né, para colocar. Então, eu tenho Brasília, Presidência da República, o ano aqui, tá certo? O ano entre colchetes, né? Depois de Brasília, você vai colocar 2 pontos, Presidência da República, vírgula, colchetes, vai colocar o ano dentro, vai colocar um ponto, disponível em, vai colocar o site e acesso em, você vai colocar a data. O site, você vai colocar do mesmo jeito que você pegou aqui no navegador. Você pode dar um clique aqui no final, que ele já seleciona. E aí, você vem e coloca aqui no seu trabalho. E o formato de data da ABNT é esse daqui. O dia, o mês, você vai colocar só as 3 primeiras letras, com exceção do mês de maio, que você vai colocar completo. Então, veja que aqui em Pernambuco eu coloquei maio. Olha, eu coloquei o nome completo. Mas aqui na de Fortaleza eu já coloquei setembro. Então, você coloca só as 3 primeiras letras, ponto, e o ano que você acessou. Se você quiser tirar o hiperlink, né, para você não deixar esse azul aqui, você clique com o botão direito do mouse em cima dele e você vem aqui, olha, remover hiperlink. Pronto, então aí ele já tira e fica assim, todo com a letra preta. Aqui no de Fortaleza, pessoal, nessa lei municipal, foi o que aconteceu. Quando eu coloquei o disponível em, o site ficou enorme, né? Então, ele ocupa muito espaço no seu trabalho, certo? Esse link aqui, né? E veja que a ementa, ela é muito extensa.
A norma, ela diz que a norma de referência, ela diz que em emendas demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto. A supressão deve ser indicada por reticências entre colchetes. Então eu fiz essa supressão aqui, porque como eu não poderia diminuir esse link, eu não tinha como diminuir esse link, eu diminuí aqui a ementa e realmente ela é muito extensa. Então eu vim aqui até em público, certo? E o restante eu coloquei uma supressão. Você deixa de forma que dê para entender alguma coisa, né, do que é que se trata aquela lei, e aí o restante você pode colocar essa supressão, é aí que todo mundo vai entender que essa ementa, né, ela é mais extensa do que isso. Então vem Fortaleza, Prefeitura Municipal de Fortaleza, a data disponível e o acesso, né. Aqui em Pernambuco, eu coloquei, a jurisdição, maiúscula, a lei com a data em negrito, depois eu coloquei a ementa completa dela, certo? Então tá aqui, olha, a ementa eu coloquei completa, depois eu coloquei Recife, então a cidade, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, vírgula, o ano, entre colchetes, né, o ano da lei, disponível em o site e acesso em a data. Se eu quiser tirar aqui todos os hiperlink, pode tirar, tá certo? Ele fica, acho que até melhor, né, todo preto. E aí pronto, aí tá pronto realmente a questão das citações e das referências do seu trabalho. Ok, pessoal, um grande abraço e até terça-feira.